Deixa eu primeiro posicionar de que eu não sou técnico, nem analiso diretamente esse processo. A minha formação é jurídica, mas tenho especialização e doutorado em Direito Difuso e Coletivos, e que envolve gestão ambiental. Está descartada a possibilidade de ser cassada a licença da empresa e que ela deixe de funcionar em definitivo? Na verdade, esse é um ato que nós não temos como descartar, né? Até porque a legislação é muito clara nesse sentido. A partir do momento em que você tem descumprimento de condicionantes, que você tem, né, irregularidades constatadas de natureza continuada, o Estado ele não pode ser omisso, né? Nesse primeiro momento em que nós constatamos essas irregularidades, nós determinamos a paralisação 50%, fizemos as autuações, aplicamos multa diária. Então, se essa continuidade que foi mencionada aqui, né, ocorrer ou advir em momento posterior, não tenham dúvidas que medidas vão ser tomadas e possivelmente até suspensão de licença 100%. É uma medida que o Estado não tem o interesse direto em executar, até porque já foi mencionado todos os prejuízos também de ordem, vamos dizer assim, socioeconômica que isso pode trazer. Só que não podemos ser omissos com relação à questão que envolve também meio ambiente. 98% deles pedem penalização por crime ambiental. A SEMAS acompanha para e passo o que é gerado na mina, a volumetria disto, de acordo com a capacidade de processamento, à medida que ela já estava trabalhando com uma volumetria da ordem de mais de 800 carretas dia. Se Vossa Excelência, como é que faz esse acompanhamento? Na verdade, assim, deputado, do que a gente precisa, na verdade, solicitar a empresa, que é o balanço de massa movimentação. Muito bem. Só que quem poderia, eu acho que até lhe dar também um retorno seguro, é a Secretaria de Fazenda, pelo que sai de produto, entendeu? Entendeu a questão? Isso. Porque eu, SEMAS, não tenho essa condução direta. Vinha uma turma de Brasília passear no Pará durante um dia, ficar em hotel 5 estrelas, andar de helicóptero e tirar uma conclusão desta aqui. É uma piada. Aliás, como é uma piada, aquela conclusão daquela tal Cruz Vermelha. Doutor Tales, chegou aqui um tal médico da Cruz Vermelha e disse para esse marajoara, caboclo marajoara aqui, e que está acostumado a viver em mata, de que lá em Barcarena, o que aconteceu, não tem contaminação de nada em Barcarena, absolutamente nada. É que lá, essas doenças que estão aparecendo, aparecem em todo lugar que tem mata. É devido aos carapanãs, é devido aos bichos, aos animais peçonhentos. Essa é a conclusão da Cruz Vermelha. Nós pedimos documento. A Cruz Vermelha do Rio de Janeiro nos informou que não pode nos dar o documento porque está sob contrato de confidencialidade com a empresa. Mas que absurdo! A Cruz Vermelha, uma entidade internacional, sendo submetida a isto, que ela não pode ceder um documento para uma CPI, porque ela está sob contrato de confidencialidade com a empresa. Muito importante, eu até, como presidente, Vossa Excelência também chamar esse rapaz daqui. Justamente. E aqui ele afirmar isso. O que eu quero dizer com isso, é estranho isso aí. Secretário, é que se ela continuar teimando nisto, contratando uma SGW Service, que foi aquela piada que veio aqui, um tal de um laudo que mandou tirar análise de toxicidade das águas. Que é isso? Isso. E depois me contrata por 2.800.000 um instituto chamado PA-Biru. PA-Biru. E que, eu fui esses dias no CDI lá em Barcarena, comunidade que tem 37 anos que foi remanejada, recebeu pela metade as indenizações. O PA-Biru passou por lá. E desaconselhou tudo que os caras fazem. E não apresentou proposta nenhuma.
Os pontos são muito pertinentes, acho que eles vão muito ao encontro do que realmente está sendo proposto pela CPI, está sendo proposto pelo que o governo do Estado está desenvolvendo. Eu vou só retomar a agenda produto florestal que o senhor mencionou, né, dessa quantidade de madeira. Quando se trabalha o exercício de uma atividade minerária onde essa área ela tem titularidade, essa madeira ela é de propriedade da empresa, né, diretamente. Então a empresa ela precisa apresentar ao Estado um plano de aplicação e destinação desse produto. Eu vou inclusive anotei aqui para verificar se a propriedade da área desses imóveis realmente for dela, tá? Porque muitas vezes eles fazem contrato de concessão, né, de uso com o proprietário. Isso eu posso levantar até para lhe dar um retorno a posterior, tá? E aí, apresentando esse plano de aplicação e destinação, a gente se posiciona com relação ao produto. O seu segundo questionamento, ele vai muito ao encontro do que mencionou o deputado Celso Sabino, quando colocou referente ao que o Estado está fazendo, o que a gente pensa daqui para frente, de que forma o Estado está se posicionando, SEMAS, órgão licenciador, com relação a todo esse aparato que envolve licenciamento e Distrito Barcarena. Nós estamos hoje em tratativas pro licenciamento do distrito, até respondendo a sua outra pergunta. Esse licenciamento ele é de responsabilidade do Estado, SEMAS, e a partir daí, desse licenciamento do distrito, não sei se o senhor já teve a oportunidade de conhecer o Polo de Camaçari, né, onde lá é um distrito ordenado, né, de grandes empreendimentos e que o senhor não encontra assentamentos humanos naquela localidade, né, os que tiveram até sofreram remanejamento. Até com uma conversa com o próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, a demanda era que nós víssemos dentro desse zoneamento que compõe a área do distrito, né, e aquelas comunidades que ali estão, porque elas possuem o direito de permanência, né, elas possuem o direito de sair e uma saída assistida daquele lugar também, né, o direito de serem indenizados, enfim. Então, tudo isso, ele faz parte desse ordenamento urbano para o distrito, vinculado ao licenciamento. Inclusive, o Dr. Bruno Valente, que atuava nessa agenda, estava à frente de uma discussão que era justamente o inventário dos grandes empreendimentos que executam atividade naquela localidade, onde nós pegamos todos aqueles estudos, dados secundários, alguns dados primários, né, à época dos estudos, e repassamos, para que pudesse ser feito um grande diagnóstico disso tudo, de como está hoje as empresas que estão no distrito, como isso se comporta para subsidiar o EIA-RIMA do Distrito Maior. Tá? O senhor podia nos enviar Sim. essa minuta deste acordo que está sendo negociado com a empresa? A minuta do termo? Do termo. Ela não está em definitivo, ela foi para a empresa se posicionar, né? Caso a gente retorne com algum tipo de confirmação posterior ou não, a gente ali encaminha. Porque é o seguinte, nós estamos conversando. Sim, na verdade isso faz parte inclusive desse TAC, né? Nesse TAC nós temos medidas que envolvem parte de extração, parte de produção e parte de tratamento, ou seja, são frentes de atuação e cada uma dessas ações o Estado propõe medidas que a empresa deve estar cumprindo, né? Só que tudo dentro de uma seara administrativa. Hoje nós estamos, assim, com uma decisão judicial que nos impede de autorizar qualquer retomada por parte da empresa. Porque hoje a paralisação 50% também está no judiciário. Então, o que o Estado está trabalhando é assinando um termo de compromisso com a empresa para demonstrar uma viabilidade administrativa. Aí, óbvio, a empresa vai analisar se é o caso dela levar isso para o judiciário, tá? Mas temos todo um aparato técnico, vários estudos, levantamentos, né? Ações que envolvem os autos de infrações, melhoria e robustez de sistema de tratamento, né? A parte toda de retomada do comissionamento para a fase teste do DRS2, porque já existe um posicionamento interno do órgão de que a empresa não tem como operar sem terminar os testes. Tá? Então, tudo isso consta do TAC, a gente pode estar encaminhando assim para vocês, e não tem problema algum de que esse posicionamento do Estado venha, mas assim, sabendo que nós não temos essa ingerência dentro de uma via judicial.